Oi, gente, aqui eu trago para vocês o gráfico do exercício 1, explosão de extinção, onde ele fala que nós temos duas espécies no ecossistema, vocês já devem ter lido, a função P é da espécie 1 e a função Q é a espécie 2. Ele pede qual a população inicial em cada espécie. População inicial em cada espécie seriam esses dois pontos aqui, ó, onde eu tenho os valores iniciais. Para eu encontrar eles, eu preciso ter os pontos especiais das duas. Então, esse ponto especial aqui é o ponto E, que seriam 10. Então, eu tenho 10.000... deixa eu ver se é em milhares. Sim. Então, eu tenho 10.000 indivíduos da espécie do gráfico E e tenho o H, que são 16.000. Então, essa espécie aqui, Oliver, eu tenho 10.000 e esse aqui 16.000 indivíduos no início. Depois, ele pede para a gente plotar. Não, ele pergunta o que acontece quando o T aumenta com o P e com o Q. Então, conforme o tempo passa, o que a gente vê? Que essa espécie está diminuindo e essa espécie está crescendo infinitamente. Então, a gente tem uma espécie sendo extinta e uma espécie crescendo absurdamente. Então, essa seria a resposta. O que acontece quando o T aumenta? Uma diminui e a outra aumenta. Plote as curvas, que seria essa. A longo prazo, a população da espécie 1 diminui até a extinção, enquanto a população da espécie 2 aumenta explosivamente. Escreva um ensaio de pelo menos 10 linhas sobre as circunstâncias que podem levar uma população a se extinguir ou aumentar explosivamente. Então, aqui eu quero que vocês pensem o que poderia levar uma população à extinção. Pensem que para uma população crescer, ela precisa ter comida e tem que ter condições para esse desenvolvimento. O que leva uma população à extinção? Ela não ter alimento ou ter muito predador para ela. Então, pensem nisso. Então, aqui, eu não queria dar a resposta, mas imagino que vocês já tenham pensado. Então, aqui, a população foi extinta. Ela não tem mais condições de sobreviver ou ela tem um predador que está acabando com ela. Aqui, ela tem condições, tem alimento e não tem predador. Então, essa seria, ao meu ver, a explicação para esse comportamento. Esse daqui é o outro gráfico, onde a gente tem sobre populações também. Ele diz que um planejador urbano modela a população em milhares de indivíduos num certo bairro daqui a T anos. População inicial do bairro, então a gente tem que pegar aqui os valores iniciais também. Os pontos especiais, né, seriam esse F. Significa que a gente tem 20.000 habitantes, 20.000 indivíduos no bairro atualmente. Qual a variação da população durante o terceiro ano? Aí a gente tem que calcular as funções no terceiro ano. Mas, se a gente for aumentando aqui, a gente vai ver que o terceiro ano... Deixa eu fazer o 3 aparecer aqui. Aqui, ó. O 3, a população no terceiro ano, o gráfico dela está... Ui. Mexi demais. Aqui. No ano 3, ó, ela está aqui, mais ou menos neste ponto. E neste terceiro ano, a população está crescendo. Vocês podem ver isso numericamente, calculando a FD2, a FD3 e a FD4, ou olhando no gráfico que neste ponto ela tem um comportamento crescente, que seria esse aqui, ó. O 3 está aqui e ela tem esse comportamento crescente perto do 3. Então, quando ele pergunta o que está acontecendo com a população no ponto 3, a gente vê que ela está crescendo no terceiro ano. Depois ele pede o que acontece com a população a longo prazo, ou seja, quando o tempo passa muito, observem que a população fica nessa reta aqui, ó. E esse valor, se vocês aproximarem, vocês vão ver que ela está se aproximando dos 70. Se vocês forem ver quanto maior o T, esse valor fica próximo do zero e esse daqui também. Então, a gente tem a população ficando próxima de 70.000 habitantes.
Ou seja, com o passar do tempo, no longo prazo, a gente vai ter uma cidade com 70 mil habitantes. Então, essa daqui seria a ideia. Aqui seria o 70, tá? Vocês podem pedir para o gráfico fazer uma reta y igual a 70, que isso vai mostrar a reta aqui, ó. Certo? Que ela se aproxima dos 70, estão vendo? Então, essa seria as informações desse exercício. Este aqui é o exercício que fala sobre análise de custo, e ele fala que em certas situações é necessário comparar os benefícios de uma certa medida com o custo necessário para executá-la. Daí ele fala que esta função é o percentual, que para remover X% da poluição causada por um derramamento de petróleo, seria preciso gastar tantos milhares de reais. Então ele pergunta quanto custa para remover 25% da poluição e 50% da poluição. Então aqui a gente pode trocar o X por 25 e o X por 50. Então, a gente vê aqui que para 25 a gente tem um valor pequeno, vocês podem calcular, eu não sei quanto dá. Para 50% a gente tem um valor menor do que 20, ok? Mais ou menos por aqui. Aí ele pede para a gente ver a função custo e pergunta o que acontece quando a gente se aproxima do 100 pela esquerda. Olhem a importância de a gente saber ler isso daqui, ó. A gente nunca vai conseguir tirar 100% de uma poluição, sempre vai ficar um pouquinho. Então, eu quero tirar um número próximo de 100%, mas esse número tem que ser próximo de 100% pela esquerda, porque pela direita não tem sentido eu me aproximar do 100 pela direita, porque eu estaria pegando um pouco mais de 100% e iria diminuindo. Então, se eu quero pensar o que acontece para tirar a poluição de 100% pela esquerda, ou seja, 99, 99,9, o gráfico mostra que a gente vai ter um gasto extremamente alto e infinito, ou seja, 100% não tem como a gente retirar. Quanto mais a gente tenta retirar próximo do 100%, maior é o nosso custo. Como o 100 a gente não tem uma imagem, significa que o 100% é impossível da gente retirar. E que quanto mais perto do 100%, maior é esse custo. Observem que esse gráfico tem essa parte aqui, mas aí vem aquela interpretação que a gente já fez. O gráfico não sabe que nós estamos trabalhando com um problema do mundo real. Então, esta função tem essa parte aqui do gráfico, mas neste caso, nesse contexto, ela só vale daqui para frente. Então, essa partezinha aqui a gente desconsidera e essa parte também. A função é completa, mas dentro da nossa aplicação só vale essa partezinha aqui. Então, aqui é um bom exemplo para a gente ver a aproximação pela esquerda. Este aqui é o exercício que fala da colônia de bactérias. Então, a gente tem uma função definida por duas sentenças. Até do 0 ao 5 vale a função quadrática, que é a vermelha. Do 0 até o 5 vale essa daqui. E do 5 até daqui até aqui, vale a segunda. Depois desse momento aqui, a gente já tem uma colônia terminando. Aqui ela fica no 0. Então, é como se a gente não tivesse mais população. Então, o nosso gráfico vai terminar aqui. E ele vai iniciar neste ponto, porque antes a gente tem uma colônia positiva, mas um tempo negativo. Então, o nosso gráfico vai ser esse aqui, ó, certo? Ele pergunta em que instante a colônia deixa de existir. A gente tem que procurar esse ponto aqui, ó. Então, a gente pode pedir os pontos especiais da nossa reta e vai aparecer o ponto A, que seria o nosso 9. Então, a colônia deixa de existir quando a gente tem um tempo igual a 9. Então, seria 9 minutos. Porque aqui a colônia acaba. Explique por que a população deve ter 10 mil em algum instante. Entre 0 e 9 minutos, 10 mil indivíduos seria aqui, ó. Aqui, se a gente traçar uma linha reta, a gente vai ver que... Deixa eu trocar a ponteira. A gente vai ver que aqui no 10, a gente tem dois momentos, certo?
onde o nosso gráfico está no 10. Um é entre 0 e 5 e o outro é depois do 5. Se vocês quiserem encontrar exatamente esse valor, vocês podem fazer t ao quadrado mais 7 igual a 10 e resolver a equação, e menos 8t mais 72 vezes igual a 10 e resolver a equação, vocês encontram exatamente esses dois valores. Então, aqui ele quer mostrar que em algum momento essas colônias passaram por 10, porque quando eu olho para o 10 aqui, eu tenho este ponto do gráfico e este ponto do gráfico que foram 10. Então, eu tenho dois valores aqui que tem 10 como imagem. Ok? Esse aqui era o que estava faltando, onde a gente fala da concentração de medicamentos. Esse aqui é o gráfico que a gente tem. Ele pede qual é a concentração do medicamento imediatamente após a injeção. Então, aqui a gente pede os pontos especiais e a gente precisa deste ponto aqui, que é o nosso valor inicial. Então, aqui a gente tem que é 0,41 miligramas por mililitro, o que a gente encontra também substituindo t igual a 0. Ele pede a variação da concentração do medicamento durante a quinta hora. A concentração aumenta ou diminui durante esse período. Durante a quinta hora, a gente está aqui, ó. Então, vocês podem ver que esse gráfico está decrescendo. Então, ele pede qual é a variação. Ele vai diminuindo, então a gente pode calcular do 4 para o 5 para o 6. Primeira hora, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, seria do 4 até o quinto, a gente teria a quinta hora. Então, dá para fazer do 5 menos o 4. Substituir aqui por 5, depois por 4, faz um menos o outro. A gente já vê que ele está diminuindo. Ele pede qual é a concentração residual do medicamento, ou seja, a concentração a longo prazo. Se a gente olhar o gráfico aqui, a gente vê que esse gráfico está sempre descendo. Então, a ideia é dizer que essa concentração vai a zero. Mas se a gente olhar para essa função aqui, ó, e imaginar um t muito grande, quando o t vai para infinito, esse número aqui vai ficar próximo de zero. Mas a gente vai ter esse residual aqui, ó, 0,013, que não vai somar. Se a gente fizer aqui o gráfico y igual a 0,013, a escala é muito pequena, mas a gente vai ter esse xzinho aqui, ó, e vocês vão ver que o gráfico não vai passar desse 0,13. Conforme as horas vão passando, a gente vai ter esse 0,013 como um limitante. Mas isso aqui a gente só consegue ver olhando para a nossa função aqui, ó. Porque essa parte vai a zero e vai sobrar esta daqui, ó. Mas o que eu quero que vocês guardem é que a concentração residual do medicamento a longo prazo vai ser o 0,013 que a gente consegue ver aqui. Mas se vocês conseguirem perceber que ela vai ser próxima do zero, já vai ser de bom tamanho. Então, muito obrigada. Um bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, mandem no WhatsApp.